gracias al Señor porque tenemos administradores como el pastor Rodríguez. Eu dou graças a Deus porque temos administradores como o pastor Rodrigues, nesse campo nosso aqui em Porto Rico. Um homem valente que não tem medo de perder o seu cargo. E o único que ele quer é agradar a Deus. E glória a Deus por isso, pastor Rodrigues. Obrigado por abrir as portas aqui em Porto Rico, um lugar que temos muito próximo em nosso coração. Gostaria de lhes dar uma boa notícia. Ontem à noite, 440 lugares estiveram conectados conosco. De 21 países. Países de todos os lugares. Glória a Deus. Estamos contentes que muitas pessoas de vários países e de muitos lugares tenham sintonizado a programação da noite. Gostaríamos de dar-lhes um cumprimento muito especial esta noite a todas as pessoas que nos escutam pelas emissoras de rádio e também aos que estão presentes aqui. Aqueles que estão escutando na Venezuela por rádio também, em diferentes lugares, Rádio Sol, Rádio Paraíso, glória a Deus, isso é uma festa. E gostaria de lhes dizer algo. Quando eu falei da música ontem à noite, e falei sobre o estilo de adoração pentecostal, não estou sendo crítico dos pentecostais, eles têm o estilo deles de adoração. Nós não concordamos com o estilo de adoração deles, mas meu ponto-chave é que nós, os adventistas, temos que adorar de uma forma distinta, porque nossa teologia é uma teologia diferente, é uma teologia do lugar santíssimo. E nosso papel como adventistas é compartilhar com o mundo, com nossos irmãos pentecostais, com nossos irmãos de outras igrejas protestantes, com nossos irmãos católicos. É essencial que nós compartilhemos a verdade como se encontra em todas as Escrituras Sagradas. Agora eu gostaria de mencionar, antes de começar o nosso estudo, que à saída há certos materiais que eu trouxe. Gostaria de dizer que esta noite vou apresentar uma porção pequena de um livro que escrevi que é supremamente importante. Chama-se Culto no Trono de Satanás. Eu sei que alguns de vocês têm. Ele fala da problemática que temos atualmente na igreja sobre o assunto da adoração. Não é só o tema da música, mas trata de todos os aspectos que têm a ver com a adoração. E também tem um livro pequeno, está somente em inglês, mas já foi traduzido para o espanhol. Mas trouxe alguns em inglês sobre outro ponto de debate na igreja. Trata do assunto da ordenação de mulheres. É um livro que causou um impacto muito grande, não somente entre os leigos, mas também entre os pastores da América do Norte. Muitos pastores me disseram que tinham uma posição antes e depois do livro mudaram seu ponto de vista. É um livro pequeno, tem somente 64 páginas, mas, na verdade, trata do verdadeiro problema nessa área. Portanto, aqueles que estiverem interessados, temos esses materiais e muitos outros materiais ao final. Agora sim, vamos curvar nossos rostos e vamos pedir a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, nesta noite, teu povo está reunido aqui e também em lares, em igrejas, em casas, escutando a mensagem que tu tens para este tempo. Pedimos, Pai, que através do teu Espírito Santo, tu fales a cada um que sintonizaram neste programa. Que, Senhor, tire de nosso coração e de nossa mente qualquer estorvo, qualquer obstáculo que possa impedir que nós escutemos a tua voz. Sabemos que quando nos aproximamos a ti com confiança, com um espírito humilde, tu responde nossas orações. E é assim, Senhor, que nos aproximamos de teu trono, pedindo a tua companhia e tua direção, pois te pedimos no precioso nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. No ano de 2010, na cidade de Atlanta, reuniram-se um sábado mais de 70 mil adventistas de todas as partes do mundo para escutar o sermão inaugural do novo presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, o pastor Ted Wilson.
Eu tive o privilégio de estar presente ali, e à medida que escutava o seu sermão, saíam-me lágrimas dos olhos, ao ver como chamava a igreja a um reavivamento e a uma reforma. E como em seu sermão enfatizam de forma cortês, mas firme, que a Igreja Adventista tem uma relevância especial para o mundo cristão neste tempo. Tem uma verdade presente e chamou a Igreja a voltar mais uma vez às suas raízes, que voltássemos à nossa mensagem e voltássemos à nossa missão. Literalmente, eu não sou uma pessoa muito emocional. Demora muito para que caiam lágrimas nos meus olhos, mas devo admitir que nessa associação geral saíram-me lágrimas ao escutar o nosso dirigente maior nesta terra, porque o celestial é Jesus, falando dessa maneira para a nossa igreja. E, portanto, no nosso tema dessa noite, gostaria de fazer algumas perguntas. Por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia? O que nos diferencia das outras igrejas? Será que nós deveríamos pregar a mesma mensagem que pregam as outras igrejas protestantes? Será que a Igreja Adventista tem uma mensagem distintiva e especial para este tempo? Eu acredito que a resposta a essas perguntas se encontre em uma citação que vem do livro Evangelismo, na página 165, na qual a serva do Senhor fala de uma doutrina na qual a Igreja Adventista é a única igreja que tem esta doutrina corretamente ensinada, a doutrina do santuário. Diz a serva do Senhor: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Ou seja, ninguém pode entender a teologia da Igreja Adventista sem entender a ministração de Cristo no santuário. Agora, para começar, quero mencionar 5 funções de Cristo no santuário celestial, e isso também inclui sua obra na terra. 5 funções do plano de salvação são reveladas no santuário hebreu. Ora, no santuário havia lugares essenciais. Em primeiro lugar, estava o acampamento. Eu sei que muitas vezes nós não incluímos o acampamento no santuário, mas não há como estudar o santuário sem estudar primeiro o acampamento. Em seguida, o pátio. Logo, o lugar santo. E, finalmente, o lugar santíssimo. Mas a ministração não terminava no Santíssimo. Porque depois de concluída a obra no lugar santíssimo, o sumo sacerdote saía novamente ao pátio, onde se encontrava o bode macho Azazel. E o sumo sacerdote pegava os pecados que tinham sido depositados no decorrer do ano no santuário e colocava a responsabilidade final sobre a cabeça do bode macho Azazel. E nesse tempo, o santuário ficava limpo e o povo também ficava limpo. Portanto, poderíamos dizer 5 passos no ministério de Cristo no santuário. Seu ministério no acampamento, no pátio, no lugar santo, no lugar santíssimo, conclui sua obra ali e logo volta ao pátio que representa a terra e lá coloca os pecados sobre a cabeça do bode macho Azazel. Agora eu queria mencionar quais são as funções de Cristo em cada um desses passos que encontramos no santuário. Falemos em primeiro lugar do acampamento. A lei de Deus, meus irmãos, exige absoluta perfeição. A lei diz: obedeça-me perfeitamente e vivam. Agora eu pergunto, quantos dos presentes aqui podem oferecer à lei o que a lei exige? Tem alguém aqui esta noite que pode oferecer à lei a perfeição que a lei exige? Alguém se atreve a levantar a mão? Se alguém tivesse levantado a mão, já seria seu primeiro pecado.
porque está mentindo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justos nenhum sequer. A lei exige absoluta perfeição e ninguém no planeta Terra pode oferecer à lei o que a lei exige. Agora escutem bem, é por essa razão que o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para viver sua vida perfeita. Jesus veio a esta terra para viver a vida que a lei exige a nós. Jesus veio a esta terra para viver em nosso lugar. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo veio tecer um manto perfeito de justiça. Cada ato de obediência à lei de Deus por parte de Jesus foi um fio que ele agregou ao manto perfeito de justiça. E quando Cristo disse, está consumado na cruz, Jesus colocou o último fio ao manto perfeito de justiça. Jesus havia vivido a vida que a lei exige a nós. Ele havia vivido para cada ser humano que jamais tenha vivido na história do planeta Terra. Escutem, irmãos e irmãs. Geralmente, quando estudamos o santuário, começamos no pátio. Não. Antes de sacrificar o cordeiro, é preciso garantir que o cordeiro não tenha defeito. E o fato de que o cordeiro não tenha defeito, isso é a vida perfeita de Jesus Cristo. Jesus primeiro tinha que viver a vida que nós temos que viver em nosso acampamento, em nosso meio. Ou seja, no acampamento temos a vida perfeita de Jesus, em favor de todos os seres humanos. Logo passamos ao pátio. No pátio, o Senhor Jesus Cristo morre. Aí está o altar de sacrifício. Agora, prestem atenção que Jesus não somente tinha que viver a vida que a lei exige em nosso lugar. Alguém também tinha que pagar a culpa do pecado que eu tenho, porque a lei diz, obedeçam-me perfeitamente e vivam. Mas se vocês não obedecem perfeitamente à lei, o que temos que fazer? Morrer? Portanto, não era suficiente que Jesus viesse viver a lei, que Jesus viesse viver a vida que nós devemos viver. Jesus tinha que vir para morrer a morte que nós devemos morrer por termos quebrado a lei de Deus. E Jesus morreu por todos os pecados de todos os seres humanos que jamais viveram na história do planeta Terra. Ou seja, no acampamento e no pátio, o Senhor Jesus Cristo viveu a vida que a lei nos exige a nós e sofreu a morte que a lei nos exige por sermos pecadores. Jesus viveu por todos os seres humanos e Jesus também morreu por todos os seres humanos. E em seguida, passamos à obra de Cristo no lugar santo. Agora eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo perdoou os pecados de todos os pecadores na cruz? Sabem que quando eu pergunto isso, a maioria das pessoas, inclusive na igreja adventista, as pessoas dizem, sim, na cruz o Senhor Jesus Cristo perdoou os pecados. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo não perdoou os pecados. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo fez provisão para perdoar os pecados. A Bíblia diz que o perdão é algo individual, não é algo corporativo. A Bíblia não diz, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda maldade. Ou seja, a obra de Cristo no lugar santo, agora como intercessor, é aplicar sua vida e aplicar sua morte àquelas pessoas que vêm a Ele arrependidos, confessando seus pecados e confiando na vida e na morte de Cristo em seu favor. E quando eu me arrependo, e o arrependimento vem de Deus, diz a nossa lição, a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. E quando eu confesso o meu pecado e digo ao Senhor Jesus, que é o meu intercessor, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não mereço a sua graça, eu mereço a destruição, eu mereço a morte, mas Senhor Jesus, eu creio que o Senhor viveu a vida que a lei me exige, eu creio que tu morreste a morte que a lei me exige, eu confio em ti, Jesus, no lugar santo, intercede por mim.
e coloca na minha conta sua vida e sua morte. E Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. Sou aceito no amado. Jesus, no lugar santo, está recebendo clientes individuais para aplicar os benefícios de sua vida e sua morte a pessoas que venham a Ele arrependidas, confessando seus pecados e confiando nos méritos de Cristo Jesus. No serviço do santuário do Antigo Testamento, durante todo o decorrer do ano, os pecados entravam no santuário. O pecado era colocado sobre a cabeça do animal, em seguida o sacerdote tomava o sangue e levava o sangue para o santuário. Dessa maneira, os pecados eram transferidos do pecador para a vítima e, por meio da vítima, para o santuário, pela intercessão do sacerdote. Durante o decorrer do ano, o santuário ficava contaminado, porque entrava no santuário pelo sangue o pecado. Agora, sabem, tem gente que diz, muitos adventistas inclusive, dizem, nós não temos certeza da salvação. Porque nós cremos que quando confessamos nossos pecados entram lá no santuário e ficam registrados no santuário e contaminam o santuário. Escutem bem, meus irmãos, quando eu me arrependo, quando confesso os meus pecados, quando confio em Jesus, eu não tenho que me preocupar, porque nesse momento eu tenho a segurança do perdão. Eu tenho a segurança da salvação. Agora o problema está no santuário. E aquelas pessoas que dizem que não podem ter segurança de salvação porque o pecado entra no santuário, permita-me dizer-lhes uma coisa. Melhor que tenham os pecados no santuário, porque se não estão no santuário, estão aqui. Nossa maior segurança é entrar no santuário pelo sangue de Cristo, através do arrependimento, através da confissão, confiando nos méritos de Jesus. Nossos pecados entram no santuário, mas os pecados são pecados perdoados que estão no santuário. Essa é a obra que Jesus faz no santuário. O Senhor Jesus Cristo intercede por indivíduos. Lembram do que disse o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes? Disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. É preciso arrepender-se e batizar-se para perdão dos pecados. E em seguida, recebereis o dom do Espírito Santo. Desde o dia do Pentecostes em diante, o Senhor Jesus Cristo está ministrando no santuário, recebendo indivíduos que se arrependem e confessam seus pecados. E Jesus os representa diante do Pai, são aceitos no amado e Deus os aceita como se nunca tivessem pecado. Mas o problema é que o santuário fica contaminado. E por essa razão chega um momento no qual é necessário purificar o santuário. E essa obra de purificação do santuário, dos pecados que entraram aí no santuário pelo sangue, o pecador não tem que se preocupar, porque através do arrependimento e confissão, ele tem a segurança da salvação. Mas os pecados, de qualquer modo, estão no santuário, contaminam o santuário. E chega o momento que é preciso purificar o santuário. E onde se realiza essa obra de purificação do santuário? Essa obra de purificação do santuário é realizada onde? No lugar santíssimo do santuário. Estão entendendo o que estamos estudando? No lugar santíssimo do santuário. O propósito do lugar santíssimo é purificar o santuário dos pecados que ali entraram. Ou seja, no ritual diário, o pecado vai do pecador à vítima e ao santuário. No dia da expiação, no lugar santíssimo, os pecados se movimentam na direção contrária. Se movimentam do lugar santíssimo lá para o pátio, onde se encontra Azazel, símbolo de Satanás, o originador e instigador do pecado, o que, sobretudo, é responsável pelo pecado. Com isso em mente, ficou claro os 5 passos? Vamos fazer a pergunta. O que é a verdade presente? De todas estas etapas da obra de Jesus, sua obra no acampamento, sua obra no pátio, sua obra no lugar santo, sua obra no lugar santíssimo, sua obra final outra vez no pátio, qual desses aspectos poderíamos chamar de verdade presente? A verdade para hoje. Irmãos e irmãs, isso não é complicado.
Em cada época, a serva de Deus diz que há uma verdade presente. Quando Jesus veio a esta terra, a verdade presente era que Jesus tinha vindo viver a vida como Cordeiro de Deus, uma vida sem mancha de pecado. E assim João Batista o apresentou. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, a morte de Cristo era a verdade presente para aquele momento. No dia do Pentecostes, a verdade presente era que agora Jesus ia tomar sua vida e sua morte e ia aplicá-las aos que fossem a ele arrependidos ao santuário. Agora eu pergunto, onde está o Senhor Jesus hoje? O lugar onde Jesus está é o lugar santíssimo do santuário. Se quisermos saber o que é a verdade presente, o que devemos estar pregando, devemos pregar o que Jesus está fazendo agora, porque a verdade presente está centralizada em Jesus. E onde está Jesus e o que está fazendo Jesus é o que nós devemos pregar. Devemos pregar a mensagem do lugar santíssimo. Agora, não me entendam mal. Não haveria obra no lugar santíssimo sem os primeiros passos. Poderia Jesus fazer sua obra no lugar santíssimo se não tivesse vivido sua vida perfeita? Não. Poderia Jesus se apresentar no lugar santíssimo para purificar o santuário se não tivesse derramado seu sangue? Não. Pode Jesus se apresentar para purificar o santuário se o Senhor Jesus Cristo não transferir os pecados ao santuário por meio de seu sangue desses indivíduos que vinham a ele arrependidos? Não. Os primeiros passos todos são essenciais e importantes, mas tudo precisa ser visto no contexto do ministério de Cristo, no lugar santíssimo do santuário. Sua vida perfeita deve ser vista à luz do lugar santíssimo. Sua morte, sua intercessão deve ser vista à luz do lugar santíssimo, porque a verdade presente é onde está Jesus e o que está fazendo Jesus agora mesmo nesse tempo. Portanto, o único que temos que fazer para descobrir o que é a verdade presente é descobrir onde está Jesus e o que ele está fazendo. E isso é o que temos que pregar. Agora vamos ampliar um pouquinho mais este assunto. Onde nós podemos descobrir mais plenamente o que é a verdade presente para este tempo? Eu creio que precisamos ir, irmãos e irmãs, ao livro de Daniel e ao livro de Apocalipse para entender qual é a verdade presente para este tempo, a mensagem do lugar santíssimo. Agora, gostaria de revisar com vocês as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Vocês sabiam que não são somente os adventistas? E sim que muitos teólogos não adventistas ensinam que as 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja, desde o tempo dos apóstolos até o final dos tempos? Não somente a igreja adventista é a que ensina isso. Há muitos teólogos evangélicos, batistas, pentecostais, que ensinam que as 7 igrejas representam 7 períodos consecutivos da história da igreja. E é interessante, eu já li vários desses livros, e geralmente dizem que a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, não somente a igreja adventista. Dizem que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida pelos imperadores romanos. Dizem que a igreja de Pérgamo é a igreja do tempo de Constantino, quando começou a apostasia na igreja. Dizem que a igreja de Tiatira representa a igreja durante o período do domínio papal. Essa mulher Jezabel, a prostituta, que é mencionada em Apocalipse 17. Dizem que a igreja de Sardes representa a reforma protestante. Ou seja, não é somente a igreja adventista, e sim muitas outras igrejas ensinam que a igreja de Éfeso é apostólica, a de Esmirna, a das perseguições imperiais, a de Pérgamo representa a igreja no tempo de Constantino, a igreja de Tiatira representa a igreja papal e a igreja de Sardes representa o período da reforma protestante. São as 5 primeiras igrejas. Agora, quando chegamos à igreja 6ª e 7ª, as coisas ficam nubladas. Mas eu pergunto, quando termina o período de supremacia papal? Vocês devem saber disso. Ele ia governar por um tempo, 2 tempos e o quê? E metade de um tempo? Ou seja, que a 5ª igreja nos leva ao ano de 1798.
Agora, o que eu quero que analisemos especialmente é a sexta igreja. Lembre-se que a sexta igreja é depois da igreja apostólica, período dos imperadores romanos, depois do período de Constantino, depois da supremacia papal, depois da reforma protestante. Já estamos chegando ao final da história, porque a igreja de número 6 está na sequência. Final da história. Gostaria que atentássemos qual é a igreja. Essa é a igreja de Filadélfia. Sabem algo interessante? Vamos perceber num instante que diante da igreja de Filadélfia é colocada uma porta aberta. E vocês dizem, o que é essa porta e para onde leva essa porta e o que passa dentro dessa porta? Sabe qual é o nome da sétima igreja? É Laodiceia. Sabem o que significa? A palavra Laodiceia significa julgando o povo, ou o povo do juízo. Ou seja, a igreja de Filadélfia é a igreja que vem imediatamente antes de começar o quê? Antes de começar o juízo. A última igreja é a igreja do juízo. Ou seja, a igreja de Filadélfia é a igreja que vem imediatamente antes de começar o juízo. Agora, vamos até Apocalipse capítulo 3. E vamos ler os versículos 7 e 8. Para ver o que diz acerca desta porta e aonde leva esta porta. Lá diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, lembrem-se que a sexta igreja que está no final da história, depois do período da igreja romana, depois do período do protestantismo, não somente segundo os adventistas. Diz ali, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu pergunto, essa chave abre uma porta, sim ou não? Na igreja de Filadélfia, a chave abre uma porta? Sim. Vai fechar a porta? Claro, porque disse que abre e ninguém pode fechá-la, e fecha e ninguém pode abri-la. Mas vocês podem falar, mas aí não diz uma porta, somente diz que tem uma chave que abre e fecha. Mas percebam o que diz no versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis aqui, diante de ti, pus o quê? Uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ou seja, abre uma porta e ninguém pode fechar essa porta. Diz, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante da sexta igreja, depois do período do domínio papal e depois de levantar-se a reforma protestante, na igreja de Filadélfia, no final da história, seria colocada diante dela uma porta aberta. Agora precisamos fazer uma pergunta. Que porta era essa? Escutem bem isso. O santuário tinha 3 portas. A primeira porta conduzia do acampamento até o pátio. A segunda porta conduzia do pátio ou do átrio até o lugar santo. E a terceira porta conduzia do lugar santo ao lugar santíssimo. E claro, a pergunta-chave é, qual dessas portas é a porta que foi colocada diante da igreja de Filadélfia? Seria a primeira porta? Não pode ser a primeira porta. E vocês dizem, por que não pode ser a primeira porta? Eu pergunto, quando que o Senhor Jesus Cristo entrou no pátio para morrer na cruz? No final da história, na sexta igreja? Não. Durante o tempo qual? Apostólico. Isso já passou. Antes da igreja. Então não pode ser a primeira porta, porque a porta que leva ao pátio, Cristo a abriu. Cristo entrou para morrer na cruz, quando esteve aqui na terra. Então nós dizemos, seria então a segunda porta a que conduz do pátio ao lugar santo? Seria então a segunda porta a que leva do pátio ao lugar santo para começar sua obra intercessória? No dia do Pentecostes, Jesus começou a interceder no lugar santo do santuário. Pode então a porta que é colocada diante da sexta igreja, pode ela ser a segunda porta?
Não pode ser a segunda porta, porque a porta em Filadélfia se abre no final da história, no tempo da sexta igreja, enquanto que a outra porta, a segunda porta, foi aberta quando Cristo ascendeu aos céus. Estão entendendo? Então eu pergunto, quantas portas faltam? Falta somente uma. E qual é essa porta? A porta que leva do lugar santo ao lugar o quê? Santíssimo. Agora escutem bem. O livro de Apocalipse identifica o momento no qual essa porta é aberta. Leiam comigo Apocalipse capítulo 11, no versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19. Aqui se fala do momento quando essa porta é aberta. E escutem bem. Não dá tempo para mostrar o contexto desse versículo, mas vocês podem estudar este versículo de Apocalipse 11, 19, se encontra no contexto da sexta trombeta. Vocês sabem que nós, adventistas, tradicionalmente, e acredito que corretamente, cremos que as igrejas, os selos e as trombetas correm juntos. São três diferentes perspectivas da história desde os tempos apostólicos até o final dos tempos. As igrejas começam nos tempos apostólicos e terminam no tempo do fim. Os selos começam nos tempos apostólicos e terminam no tempo do fim. As trombetas começam nos tempos apostólicos e terminam no tempo do fim. Três diferentes formas de traçar a história eclesiástica a partir de três perspectivas diferentes. E é interessante que Apocalipse 11, 19 está no contexto da sexta trombeta, sexta igreja, e este versículo, sexta trombeta. Agora prestem atenção no que diz Apocalipse 11, 19. O templo de Deus abriu-se no céu. O que indica que foi aberto no céu? Que estava fechado, claro que sim. Diz que abriu-se no céu o templo de Deus. E essa porta levava até onde? Sob a sexta trombeta, na sexta igreja. A sexta igreja mencionava que coisa? Uma porta também. Diz, e abriu-se no céu o templo de Deus. E o que foi visto ali? E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Qual é a porta que foi aberta sob a sexta trombeta ou sob a sexta igreja? A porta que leva até onde? Ao lugar santíssimo do santuário. A cronologia se enquadra. A sexta igreja com a sexta trombeta estão no final do tempo, depois do período do domínio papal e da reforma protestante. Exatamente. A cronologia se enquadra perfeitamente. Agora vejam bem. Abre-se a porta e dentro da porta é vista o quê? A Arca da Aliança. Onde se encontrava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança se encontrava no lugar santíssimo. E quando que esse local era aberto na história de Israel? No dia da expiação, que era o grande dia do juízo do povo de Israel. Então, para que essa porta é aberta em Apocalipse 11, versículo 19? Ela é aberta porque agora vai começar que coisa? Vai começar o juízo no santuário celestial. Ficou clara a cronologia? Agora vamos a outra passagem, que descreve o mesmo evento. Não vou ler a passagem, mas vou descrever o evento. Daniel, capítulo 7. Vocês conhecem bem, vez por outra isso é pregado em evangelismo. E eu espero que seja pregado. O pastor Rodrigues disse que as profecias podem ser apresentadas de maneira cristocêntrica. E não tem nenhuma proibição que se preguem as profecias. O que acontece é que muitos não querem que a profecia seja pregada por medo de ofender os outros. Escutem, irmãos e irmãs. Se nossos irmãos de outras igrejas não entendem essas profecias, finalmente receberão a marca da besta. É isso que você deseja para seus amigos de outras igrejas? Querem que seus amigos de outras igrejas tomem as decisões incorretas quando venham as provas sobre o selo de Deus e a marca da besta? Meus irmãos e irmãs, se temos amor para com as pessoas, vamos querer apresentar esta mensagem, porque para deixá-los na ignorância significa que vão se perder ao tomarem decisões incorretas. Portanto, a mensagem da profecia é uma mensagem de amor. Jesus manda esta mensagem porque não quer que recebamos a marca da besta, quer que recebamos o
selo do Senhor nosso Deus. Daniel 7. O que representa o leão? Vamos, digam-me vocês, o que representa o leão? Ai, 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 estão fraquinhos. Não comeram feijão antes de vir para a igreja. Digam-me, representa o leão o quê? Babilônia, muito bem. Então o urso, o que representa? Medopérsia. O leopardo, o que representa? A Grécia. E logo temos um animal grande e terrível. O que representa? Roma. E logo desse animal saem 10 chifres. O que representam os 10 chifres? As divisões do Império Romano. E entre os 10, um chifre pequeno se levanta. E esse chifre pequeno representa outra classe de Roma. Qual Roma? Roma papal. E quanto tempo governa Roma papal? Governa 1260 anos. E quando terminam os 1260 anos? No ano de 1798. Agora escutem bem. Em Daniel capítulo 7, lá diz que quando o chifre pequeno chega ao final do seu período de domínio, o juiz se assenta e os livros o quê? São abertos. É a mesma cronologia das 7 igrejas, sim ou não? Sim. Lá no final, depois do papado e da reforma protestante, Filadélfia, a porta aberta. A porta se abre no céu, vê-se a Arca da Aliança, 6ª trombeta, no final da história da igreja. E agora aqui nós vemos em Daniel capítulo 7, que depois do período de domínio papal, começa o quê? O juízo, porque diz que o juiz se sentou e os livros foram abertos. E em seguida, escutem só, em seguida nos diz que quando o juiz entra e se senta e os livros são abertos, então sobre as nuvens do céu, quem vem? Vem o Filho do Homem. Isso está nos versículos 13 e 14. E até onde o Filho do Homem chega nas nuvens do céu? A terra, não é verdade? Para levar o povo para o céu? Não. Os mileritas erraram nisso. Eles entendiam Daniel 7, 13 e 14 como a segunda vinda de Cristo. Mas em Daniel 7, 13 e 14, lá diz que o ancião de dias se sentou, os livros foram abertos e logo Jesus foi levado até onde se encontrava o ancião de dias. Ou seja, não está falando da segunda vinda de Cristo à terra, e sim a entrada de Cristo aonde está o Pai para desempenhar o juízo, para começar uma obra de quê? De juízo. E logo, escutem só, diz que Jesus entra lá, na presença do ancião de dias, e lá diz que Jesus recebe seu reino. Para que Jesus entra no lugar santíssimo? Entra no lugar santíssimo para receber o quê? Para receber seu reino. Ora, o que significa que Jesus vai entrar no lugar santíssimo para receber seu reino? O que significa que Jesus vai entrar no lugar santíssimo para recuperar o território de seu reino? O seu reino é composto por território? Não, escutem bem. O reino de Jesus é composto de súditos que pertencem ao seu reino. E o que é que o juízo faz? Não se distraiam. O que é que ele faz no juízo? O que é que faz o juízo? O que o juízo faz é distinguir entre quê? Entre quem é um verdadeiro seguidor de Jesus e quem não. E quando termina o juízo, eu pergunto, já ficou revelado quem é parte do reino de Jesus Cristo quando o juízo termina? Claro que sim! O propósito de Jesus é entrar para tomar o seu reino, mas o fato de tomar o reino não significa que vai tomar um montão de território. Ou o planeta significa que Jesus vai revelar quem são os verdadeiros súditos de seu reino. Vai distinguir, em outras palavras, os que são dos que não são. E tem gente que diz, mas pastor, para que Deus precisa de um juízo? Quantos aqui creem que Deus sabe de todas as coisas? Bom, pelo menos tem uns 10. Não sejam preguiçosos. Quantos acreditam? Quantos de vocês acreditam, irmãos e irmãs, eu pergunto, que Deus sabe todas as coisas? Deus sabe tudo, não é assim? Para que juízo? Escutem bem, meus irmãos e irmãs. O propósito do juízo não é para informar a Deus.
O propósito do juízo é para revelar ao universo quem foram os seguidores genuínos de Cristo e quem foram os hipócritas. Deus sabe. Jesus sabe. Mas o universo não. O propósito do juízo não é informar a Deus. O propósito do juízo é revelar aos seres dos outros mundos, aos anjos e a nós mesmos, por fim, que Deus foi justo em salvar alguns que professavam o seu nome e a outros não. Escutem bem. Nesse juízo, antes da segunda vinda de Cristo, somente os casos daqueles que professaram a Jesus entram em jogo. Ou seja, este juízo dentro da porta, no lugar santíssimo, não incluem aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Esse juízo só inclui aqueles que professaram o nome de Cristo Jesus. Agora eu pergunto, todas as pessoas que professam o nome de Cristo são verdadeiros seguidores de Cristo? Temos o trigo e o joio na igreja? E como se distinguem? O trigo e o joio parecem iguaizinhos. É preciso esperar até que? Até que haja um juízo. E não somos nós os que fazemos os juízos. São os anjos, afinal, que fazem a separação ou a divisão. Mas o trigo e o joio são muito parecidos. Eu pergunto, a rede do Evangelho reúne peixes maus e bons? Claro que sim. E o que é preciso fazer quando chegamos à praia? É preciso separar os bons que serão levados ao mercado dos que não servem. Eu pergunto, na igreja só há virgens sábias. Também temos virgens insensatas? Claro que sim. As insensatas tinham lâmpadas? Representa a Bíblia. Tinham pelo menos certa quantidade de azeite? Ah, que sim. Mas eram hipócritas? Não, mas não eram. Eu pergunto, na câmara nupcial, somente entram aqueles que têm o manto que foi provisto ou há alguns que vão tentar se infiltrar? Vocês conhecem essa parábola de Jesus? Do homem que entrou na festa de bodas sem o manto? Vocês acham que Jesus está falando que na segunda vinda ele leva o seu povo ao céu, depois que todo mundo está no céu? Jesus fala, e como você entrou aqui? Não, 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 não. Isso está falando de um juízo investigativo antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para separar seus verdadeiros filhos daqueles que professaram ser e não são. Os evangelhos nos dizem que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, claro, como vocês trabalharam, falaram em línguas e curaram. Venham comigo, vocês são meus. Não! Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu pergunto, essas pessoas professavam serem seguidoras de Jesus? Claro, porque dizem, Senhor, Senhor. E como é que se nota a diferença? Na igreja há lobos vestidos de ovelhas? Vocês conhecem todos esses versículos aos quais estou me referindo. Há inclusive ministros que se disfarçam como ministros de justiça. O apóstolo Paulo diz, eu pergunto, há cristãos que têm a aparência de piedade, mas não têm o poder da piedade? Claro que sim. Então, no juízo, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo sabe quem são os seus e quem não são os seus, mas Ele quer revelar ao universo quem foram de coração verdadeiramente seguidores do Senhor Jesus Cristo, para revelar a todos os seres do universo que Ele foi justo e misericordioso em salvar aos que pertencem ao seu reino. Jesus entra ao lugar santíssimo para adquirir seu reino, fazendo uma obra de juízo para estabelecer quem são os seus seguidores. Quando o juízo termina, então o Senhor Jesus Cristo concluiu o seu reino. Agora escutem o que vou dizer. É possível que no juízo o perdão seja revogado? Vocês lembram que no ritual diário os pecados entravam no santuário, não é mesmo? As pessoas vinham arrependidas, supostamente,
confessando seu pecado sobre a cabeça do animal, o sacerdote não perguntava, você é sincero ou não é sincero? Não, aceitava o que dizia o pecador e, através do sangue, metia o pecado no santuário. Eu pergunto, há alguma possibilidade de que no juízo esse perdão venha a ser revogado? Sim, Senhor. Oh, yeah. E vocês dizem, mas onde é que a Bíblia ensina isso? Lembram da parábola do Senhor Jesus Cristo, dos 2 devedores? Uau! Eu tenho um sermão completo sobre essa parábola. Essa noite não vai dar para estudá-la. Mas lembram que havia um homem que tinha uma dívida enorme, que não podia pagar. E o que é pior, ele levaria uns 10.000 anos para pagar essa dívida. E os eruditos dizem que ele havia desfalcado o dinheiro do amo, do Senhor. E o Senhor o chamou para prestar contas. Vem e presta as contas. Esse é o juízo. Prestar contas é o momento do juízo. E diz a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz que esse indivíduo disse, olha, por favor, tenha paciência comigo, porque eu vou pagar. Mas não podia pagar. Pelo tanto que clamou por misericórdia, seu Senhor lhe perdoou toda a dívida. Uau! Recebeu perdão, sim ou não? A parábola diz que recebeu perdão? Claro que sim. Eu pergunto, de fato ele reconhecia a misericórdia de seu Senhor? Havia compreendido a misericórdia, de fato? Amava seu Senhor? Não. Sabe o que o deixou muito triste? As consequências do que havia feito eram lágrimas de crocodilo. Ou seja, não estava nem um pingo arrependido. E, no entanto, por ter clamado, foi perdoado. Mas quando chega o dia de prestar contas, algo acontece. É perdoado, sai e o que faz? Encontra-se com uma pessoa que lhe deve 100 denários. Uma miséria. Bom, não era uma miséria porque era equivalente a 100 dias de trabalho, mas era uma dívida pagável. E ele disse, paga-me o que me deves. E esse indivíduo também clama por misericórdia e diz, por favor, me dá tempo. Tempo para nada. E o agarrou pelo colarinho. E o sacudiu e disse, paga-me o que me deves. E o relato chegou até o Senhor que o havia perdoado aquela dívida enorme. E quando o Senhor escutou isso, mandou chamá-lo. Eu não te perdoei uma dívida enorme? Por amor a mim. Por que em tuas obras você não demonstrou que está disposto a compartilhar esse perdão com os outros? E disse que revogou o seu perdão e o enviou à prisão até que pagasse toda a sua dívida. É possível revogar o perdão no juízo se a pessoa foi hipócrita quando depositou seu pecado no santuário? Sim, Senhor! O propósito, meus irmãos e irmãs, do juízo é simplesmente revelar se o arrependimento de uma pessoa foi genuíno ou foi falso. E como se revela se o arrependimento foi genuíno ou foi falso? É muito fácil. O juízo se faz conforme as nossas obras. São examinados nossos pensamentos, nossas emoções. São examinadas nossas ações, nossas palavras, para ver se de fato nós nos arrependemos, confessamos de coração nossos pecados e confiamos em Jesus. Pela sua graça, podemos vencer essas tendências em nossa vida. Agora, quero que perceba que não se fala somente de que Cristo vai separar os genuínos dos hipócritas. E temos que perguntar aqui essa noite, sou eu um crente genuíno? Ou simplesmente venho à igreja? Simplesmente devolvo o dízimo, mas meu coração não está com Jesus? Temos que examinar-nos para ver se nós somos de fato filhos do reino, se nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, e confiamos em Jesus, e odiamos o pecado e amamos a Cristo, e que temos seu poder para vencer o pecado, para que nossa vida seja diferente e distinta. Mas escutem bem, o lugar santíssimo também nos revela outras coisas interessantes. A mensagem distintiva e especial da Igreja Adventista, todas as suas doutrinas especiais, que a distingue das demais igrejas, se encontram no lugar santíssimo do santuário. Eu pergunto, o que estava dentro da Arca da Aliança? A lei.
O que a Igreja Adventista ensina sobre a lei? Que ainda está o quê? Vigente. E que pela graça de Deus, Deus quer que nós a obedeçamos. O que é que o mundo cristão diz em relação à lei? Pregada na cruz. Cristo já aguardou. Não somos salvos pelas obras. Não estamos sob a lei, sim sob a graça. Ou seja, o mundo cristão rejeita a lei de Deus, porque não entraram no lugar santíssimo. O que mais encontramos no centro da lei? O sábado. O que o mundo cristão diz a respeito do sábado? Não, era para os judeus. Os cristãos não têm que guardar. Nós guardamos o domingo em homenagem à ressurreição. Eu pergunto, essa é uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista? A lei e o sábado? No lugar santíssimo? Por que o mundo cristão não vê isso? Porque eles estão no pátio e no lugar santo. Não entraram no lugar santíssimo. Porque quando entrem no lugar santíssimo, veem que Jesus agora vão separar os genuínos dos hipócritas e que a lei de Deus ainda está vigente e que o sábado ainda é o dia de repouso do Senhor. Mas há outras coisas que são reveladas. Também se revela que o sábado é uma prova para o povo de Deus para ver se vão andar na lei de Deus. Sabem o que mais havia no lugar santíssimo? Um pote de maná. E se vocês vão a Êxodo 16, Deus diz, eu vou provar Israel para ver se vão andar na minha lei. E em seguida lhes dá a prova do maná, para ver se vão guardar o sábado. Ou seja, o sábado era uma prova da lealdade dele para com a lei. Eu pergunto, o sábado será uma prova de lealdade do povo de Deus para com a lei de Deus no tempo do fim? Está no lugar santíssimo, no maná. Mas o maná também revela a reforma pró-saúde, que o povo estava cansado dessas dietas simples que Deus tinha dado para eles. Diziam, dá-nos carne para comer. E a comida deliciosa do Egito. Todos ficaram doentes. A reforma pró-saúde, devemos viver saudavelmente. Eu pergunto, o que ensina a maioria das igrejas do mundo cristão? Disse, não tem problema nenhum. Se quer comer a sua linguicinha, tá bem. Se quer comer os seus camarões, as suas lagostas, pode comer, que a oração santifica todo o alimento. É isso que o mundo cristão diz? Pouca ênfase sobre a saúde, porque ainda não entraram no lugar santíssimo do santuário celestial. Além disso, o que eles dizem do juízo? Sabe o que as igrejas ensinam? Ah, não, o juízo é quando Jesus volte. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o juízo vai ser realizado quando o Senhor Jesus Cristo voltar. A Bíblia ensina que o juízo começa antes da segunda vinda, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Mas onde a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Porque é vinda a hora do seu juízo. A obra do juízo chega enquanto o evangelho está sendo pregado? Claro que sim. Porque o anjo está pregando o evangelho e diz que é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, o juízo começa enquanto o evangelho está sendo pregado. Antes da segunda vinda. O que significa que o juízo tem que ser realizado onde? No santuário celestial. Sabia que o santuário, o lugar santíssimo, também ensina a doutrina do estado dos mortos? Lembram da vara de Arão que floresceu? Era uma vara, um bastão morto. Mas por um milagre de Deus brotou a vida. Essa vara representa a Cristo, o qual em si mesmo tem a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que estivesse morto, viverei, diz Jesus Cristo. Ou seja, no lugar santíssimo também encontramos a doutrina do estado dos mortos. O que o mundo cristão diz acerca do estado dos mortos? Dizem, os vivos sabem que vão morrer, e os mortos sabem de tudo. É isso que eles dizem.
Mas a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Meus irmãos e irmãs, as verdades especiais, distintivas da Igreja Adventista se encontram depositadas onde? No lugar santíssimo. Então eu pergunto, qual é a verdade presente da Igreja Adventista do sétimo dia? Que Cristo morreu na cruz? Importante. É verdade, mas não é presente. Que Cristo viveu uma vida perfeita? Verdade, mas não é verdade presente. Que Cristo intercede pelos pecadores? Verdade, mas não é verdade presente. Qual é a verdade presente? Tudo que esteja enclausurado onde? Tudo que esteja enclausurado no lugar santíssimo do santuário celestial. A lei, o sábado, o estado dos mortos, a ideia do juízo, a reforma pró-saúde, tudo o que nos distingue das demais igrejas como adventistas do sétimo dia. E nós o que queremos fazer é adorar como eles adoram. Meus irmãos e irmãs, que vergonha isso nos deveria dar, de que nós nos envergonhemos da mensagem especial que Deus nos deu, essa mensagem especial do lugar santíssimo do santuário. Agora, eu não posso terminar sem mencionar a principal lição que vem do lugar santíssimo. E permita-me dizer-lhes, o mundo cristão, inclusive muitos dos teólogos e ministros na Igreja Adventista, têm um problema neste ponto teológico. Se vocês perguntarem para eles, acreditam que pelo poder de Deus nós podemos vencer completamente o pecado antes da volta de Jesus? E o que muitas pessoas dizem? Não podemos vencer completamente o pecado antes da volta de Jesus. Essa é a resposta que muitos dão. Eu não sei, talvez estejam lendo esse versículo. Vocês conhecem esse versículo que diz: quase tudo posso em Cristo que me fortalece? Ah, não, eu errei. Tudo posso, menos vencer o pecado em Cristo que me fortalece. É isso que diz? Não, não é isso que diz. O que é que o texto diz? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não, mas a carne é fraca, é o que dizem. Então você está dizendo que a sua carne fraca é mais poderosa que Deus. Você está dizendo que Deus não tem o poder para me dar a vitória sobre o pecado. Porque sua carne é tão poderosa, sua carne é tão forte, que você não pode vencer o pecado. Nem sequer Deus pode te dar o poder para vencer o pecado na sua vida. Irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês esta citação muito interessante. Vocês sabiam que o santuário vai fechar? O ritual do lugar santíssimo vai terminar e quando for encerrado, e quando for fechado o ritual no lugar santíssimo, Jesus Cristo vai trocar suas vestes sacerdotais para suas vestes reais. E logo virá o tempo de angústia, qual nunca se viu na história do planeta Terra. E tem gente que não gosta disso. Durante esse tempo, teremos que viver sem intercessor, porque Jesus tirou suas vestes sacerdotais. E tem gente, eu tive um companheiro que uma vez me disse, como é que o senhor sabe que Jesus vai tirar as vestes sacerdotais? Onde é que diz isso na Bíblia que Jesus vai tirar essas vestes? Então, eu, a minha maneira diplomática, como de costume, disse, se você usasse um pouquinho da massa cinzenta que Deus te deu, você mesmo poderia encontrar a resposta a essa pergunta. Eu disse, e ele me perguntou, como assim? Eu disse, olha só, eu vou perguntar, qual é a função que Cristo está desempenhando hoje? Ele disse, bom, oficiando como sumo sacerdote. Eu disse, isso mesmo. Uma pergunta, uma resposta, está bem. Se ele está oficiando como sumo sacerdote, como é que ele está vestido? Bom, está vestido como sumo sacerdote, é lógico. 2 a 2. Segunda pergunta, segunda resposta. Agora, terceira pergunta. Quando Cristo voltar do céu, como é que ele vem vestido? Uau! Agora ficou calado. Porque eu havia colocado contra a parede. E logo diz. Bom, Apocalipse 19 diz que ele vem vestido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu digo, bom, se vem vestido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, antes disso, tem que ter trocado de roupa. Sim ou não? É simples. O espírito de profecia é claro quanto a isso. Jesus vai terminar a purificação do santuário. E escutem isso. Jesus não nos vai purificar dali nada do que não tenha sido purificado aqui.
Enquanto purifica o templo no céu dos pecados do seu povo na terra deve purificar o templo da alma pela obra do Espírito Santo. Vou ler somente algumas citações bíblicas e em seguida vamos ler o que diz o Espírito de profecia. Notem o que diz, vamos pular esta, Joel capítulo 2 e os versículos 10 e 11. Joel capítulo 2 descreve a segunda volta de Jesus em poder e glória. E os versículos 10 e 11 concluem a passagem que está descrevendo a segunda vinda. E eu quero que anotem o que diz ao concluir esta passagem. Aqui diz, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Está falando da segunda vinda, sim ou não? E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército? Seus anjos, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor, escutem bem a pergunta, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Quando o Senhor Jesus Cristo venha em poder e glória, e treme a terra, e o sol se escurece, e a lua não dá o seu resplendor, as estrelas deixam de brilhar, e Deus esteja ordenando ao seu exército com sua voz potente, a pergunta se faz: o dia grande do Senhor é chegado, e quem o poderá suportar? O livro de Joel tem a resposta a essa pergunta. Notem o que continua dizendo Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, e logo do versículo 15 ao 17. Escutem a preparação necessária para estar firmes quando vem esse dia. Diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Isso está descrevendo o dia da expiação. O que era feito no dia da expiação? Fazia-se jejum. O que fazia o povo? Afligia sua alma. O que era tocado antes do dia da expiação? As trombetas. Agora escutem o que continua dizendo. Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora notem o versículo 15. Diz, tocai o quê? Esta é a festa das trombetas que anuncia o dia da expiação. Diz, tocai a trombeta em Sião. Santificai o quê? Santificai um jejum? Convocai uma assembleia solene? Congregai o povo. E em seguida diz o quê? Congregai o povo. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Ou seja, todo mundo tem que estar congregado ao redor do santuário no dia da expiação. E continua, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, não dá tempo para a lua de mel. E em seguida diz, entre o alpendre e o altar, saltem e gritem e toquem tambores e façam outras coisas. Não! O que os ministros devem fazer? Disse, entre o alpendre e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? No tempo de angústia, é isso que vão dizer as nações. Onde está o Deus de vocês agora? Então eu pergunto para vocês, quem poderá estar firme, meus irmãos e irmãs, quando chegue aquele grande dia? Nos versículos seguintes, fala-se da preparação necessária, congregar-se, afligir a alma, jejuar, afligir o coração, converter-se, arrepender-se. É isso que devemos estar fazendo agora. Meus irmãos, agora não é o tempo de estar celebrando. Na festa dos tabernáculos nós vamos a celebrar. Agora é o tempo de examinar nossa vida. É o tempo de examinar o templo da alma.
É o tempo não de ficar vendo televisão. É tempo de que nós estejamos lendo a Bíblia, o espírito de profecia, orando, testemunhando a favor de Cristo Jesus. Devemos estar colocando nossa vida espiritual em ordem com o Senhor. Essa mesma pergunta que vemos em Joel, também vemos no livro de Apocalipse. Se vocês lerem os versículos que aparecem antes deste na tela, fala do sol, da lua, e vai ter um grande terremoto. Essa mesma pergunta que vemos em Joel, e a passagem termina perguntando: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E no capítulo seguinte, fala dos 144 mil. No capítulo 14 de Apocalipse, o caráter dos 144 mil é ampliado. Diz que não se contaminaram com mulheres, ou seja, não tiveram relações ilícitas com igrejas apóstatas. Diz que são virgens. Em outras palavras, seguem ao Cordeiro por onde o Cordeiro vai. São sem mácula diante do trono de Deus. Cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro com harpas. Não com bateria, porque no céu se usam harpas, se usam instrumentos não de percussão, mas se usam instrumentos de cordas. É o que se usa no céu, meus irmãos e irmãs. Ou seja, os que poderão estar firmes são os 144 mil. São os que vão estar vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E dirão: esse é o nosso Deus a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Meus irmãos e irmãs, agora eu vou ler uma citação solene do Espírito de Profecia. Vem do Grande Conflito, página 623. Escutem, solene essa citação. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Não, agora escutem bem. Vai falar primeiro de Jesus. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Escutaram isso? Nosso Salvador não pôde ser levado a ceder à tentação, nem mesmo por um pensamento. E agora fala de nós. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não... Agora escutem. E não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. E agora escutem bem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Nem sequer em pensamento. E vocês dizem: pastor, isso é impossível. Não, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque se vocês dizem: meus irmãos, se nós dedicamos nossa vida ao que devemos dedicar nossa vida, nós vamos ser como Enoque, como Elias, que tiveram paixões como as nossas, mas que têm uma comunhão íntima com o Senhor. Isso significa que vamos ter que mudar nossos hábitos, nossas práticas, o que vemos, o que ouvimos, o que fazemos, o entretenimento no qual participamos. Meus irmãos e irmãs, é tempo agora, quando está para concluir-se o juízo celeste, de colocar nossas vidas em ordem com o Senhor. Esta é a mensagem distinta da Igreja Adventista do sétimo dia. A maioria dos cristãos dizem: não, nós somos pecadores, afinal de contas, vamos continuar pecando até que Jesus volte, e quando Ele volte, então por que não acerta tudo para todo mundo? Meus irmãos e irmãs, para subsistir no tempo de angústia, vamos precisar de uma fé inquebrável. O que é a verdade presente? Primeiros Escritos, página 63. Deixemos que os pioneiros nos digam. Diz a serva do Senhor: escutem com cuidado, se há pastores aqui, há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Vou repetir.
Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Uau! Disto, ou seja, pregar coisas que não têm nada a ver com os pontos principais da verdade presente, disto Satanás tirará toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Agora vai definir a verdade presente. Mas assuntos como o quê? O santuário. Em conexão com o quê? Aí está o juízo, com os 2.300 dias. Que mais? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que é a mensagem do terceiro anjo, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Se não estamos fazendo isso, estamos desobedecendo a voz profética que Deus nos deu. Perceberam que tudo o que se diz está relacionado com o lugar santíssimo do santuário nessa lista? Meus irmãos e irmãs, o Espírito de Profecia nos diz que os que entendam e vivam estas mensagens, a mensagem dos 3 anjos, que é a mensagem de Deus que vem do lugar santíssimo, serão preservados em meio à tribulação. As mensagens serão uma âncora para o povo de Deus. Em Primeiros Escritos, página 256, a serva do Senhor diz: estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Quão importantes são as mensagens dos 3 anjos? São uma âncora. E se não estivermos ancorados, Satanás vai nos arrastar. Portanto, temos que estudar essas coisas, meus irmãos e irmãs. Diz a serva do Senhor na página 258 do mesmo livro Primeiros Escritos: foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Meus irmãos e irmãs, o que nos distingue como igreja são as mensagens dos 3 anjos, que são paralelas às mensagens do lugar santíssimo no santuário. E ai de nós se nos extraviarmos dessa mensagem especial que Deus deu à igreja para passarmos a pregar outras coisas que não são verdade presente. Deixaríamos de ser o povo distinto de Deus. Seríamos evangélicos do 7º dia, ou luteranos do 7º dia, ou presbiterianos do 7º dia. Já não seríamos adventistas do 7º dia. Meus irmãos e irmãs, eu apelo aos que estamos aqui, bem como aos que estão vendo pela televisão, pela rádio, vendo pela internet. Meus irmãos e irmãs, voltemos às nossas raízes. Não é hora de perder o tempo com essa ideia de que o que temos que fazer é louvar, o que tem que fazer é vir ao culto para que eles nos entretenham e se alegrar, etc. Não, estamos num tempo muito sério para isso. Temos um caráter a preparar para o céu. Temos, pela graça de Deus, que purificar o templo da alma. Oxalá seja esta a nossa experiência. Oremos. Pai, te agradecemos porque Tu nos deste esta mensagem maravilhosa a Teu povo remanescente. Pai, perdoa-nos por tê-la escondido debaixo de um travesseiro. Talvez por medo do que as pessoas pensem, talvez por medo de que as pessoas se ofendam, talvez porque somos, às vezes, muito preguiçosos para estudá-la. Não sei qual é o motivo, Pai, mas perdoa-nos. Te pedimos, Senhor, que além de nos dar perdão, nos levante, nos dê a valentia de proclamar estas mensagens com amor a todo mundo que perece no pecado.
para que o mundo saiba que os conflitos finais terão que ver com a lei e o sábado, e o estado dos mortos e o espiritismo. Todas essas coisas que tu nos deste para ensinar, para proteger o mundo, os teus fiéis, de serem enganados por Satanás. Eu te rogo, Senhor, que nos abençoes ao retirar-nos deste local e também que abençoes o pastor Gates amanhã, na sexta e no sábado. Que seja uma grande bênção, uma conclusão com chave de ouro para esta semana. Essas coisas pedimos no nome precioso do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.